todas, a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. A gente está num momento tão importante do país e do mundo, e eu fiquei honrada da gente poder juntos aqui pensar o que a gente pode fazer e como é que a gente pode transformar toda essa realidade que a gente está vivendo em potências para construir esse futuro, esse mundo que a gente quer para todas as mulheres e meninas. Meu nome é Mafone Odara, eu sou gerente das causas do Instituto Avon, e eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre isso, sobre mulheres, sobre o impacto que a pandemia tem, e teve, e está tendo, e terá na vida das mulheres, e o que a gente pode fazer para transformar essa realidade. Então, acho que para a gente começar, a minha ideia é que eu faça aqui uma exposição curtinha, para a gente ter tempo de conversar. O Instituto Avon é uma organização que existe há 17 anos, nós somos o braço social da Avon, e que é uma empresa que existe há 135 anos. Então, a gente existe antes de existir o Dia Internacional das Mulheres, o que significa pensar que todo o nosso trabalho já existia para potencializar o desenvolvimento das mulheres. O Instituto Avon, ele veio para amplificar esse trabalho. O que a gente faz? A gente olhou para quais são as principais causas que impedem o empoderamento e o desenvolvimento das mulheres, e a gente tem construído estratégias para lidar com isso, nesses últimos 17 anos. A nossa identidade está focada em 3 grandes pilares, que é colaboração, diversidade e vocação. Colaboração, porque a gente tem como missão sair de um lugar de competição, de participação nos mercados, de contratos, de compras, para um processo de colaboração, engajamento das comunidades, alianças, mudanças de comportamento, e especialmente das pessoas, para entender que a transformação que a gente quer, a gente precisa fazer parte disso. Diversidade, porque a gente reconhece que a transformação, ela não tem um lugar específico, ela pode ser feita e deve ser feita por todas as pessoas. O que a gente vem trabalhando muito, e especialmente nesses momentos onde a gente viu se intensificar no Brasil e no mundo todos os processos de polarização, é encontrar formas de conversar com quem pensa diferente, de valorizar as diversidades, garantir processos de equidade e ampliar a representatividade. Então, a gente vem trabalhando muito a substituição do julgamento pela curiosidade, construindo pontes e derrubando muros. E a nossa vocação é sermos eternamente inconformadas, de uma forma otimista. Tudo que a gente constrói é para pensar nesse mundo onde as bases das relações não sejam as violências que a gente sofre. Porque hoje, a forma com que a gente vem se relacionando no mundo não é sobre a potência, a gente vem falando sobre todas as desigualdades, sobre todas as violências, sobre todos os problemas sociais que a gente enfrenta, o que nos impede de poder olhar para além. Então, o exercício que a gente faz é quebrar essas barreiras, é poder lidar com todas essas barreiras de forma que a gente consiga construir uma sociedade onde a gente balize as nossas relações pela potência, especialmente olhando para as mulheres e meninas, e quando a gente olha para esse universo, a gente não pode deixar de considerar que a violência contra os diferentes grupos de mulheres, ele acontece de formas diferenciadas e a gente tem que levar isso em consideração. Então, se você é uma mulher negra, se você é uma mulher com deficiência, se você veio das comunidades ou das periferias, então a gente não pode deixar de considerar para a gente, de fato, conseguir fazer essa transformação acontecer. O Instituto, ele tem 2 grandes causas. Então, a cada 2 anos, a gente sempre faz uma pesquisa para olhar quais são os principais desafios para as mulheres nesse pleno desenvolvimento. E 2 dessas causas a gente trabalha no Instituto, e uma terceira causa é parte do nosso negócio. Nas causas do Instituto, a gente trabalha o combate ao câncer de mama e o enfrentamento da violência. Por quê? A gente acabou de sair do Outubro Rosa, e se eu fizer uma pergunta nesse grupo, ou em qualquer grupo, quem não conhece alguém que tem câncer de mama? Quase todas as pessoas conhecem alguém que já teve ou tem câncer de mama. Esse é o tamanho do problema que a gente tem. A gente tem, hoje, aproximadamente 20 mil mulheres morrendo de câncer de mama, e muitas dessas mortes são evitáveis. O nosso trabalho é exatamente reduzir essas mortes e detectar precocemente o câncer. O câncer não é uma doença em que você possa prevenir,
Então, mas você pode encontrar formas de não desenvolver a doença, entendendo quais são os riscos, os sinais e o que fazer. Então, o nosso trabalho é olhar para isso e construir um processo e uma estratégia que, de fato, ajude a gente a não deixar que as mulheres morram no meio desse caminho do tratamento. A outra causa, ela está relacionada à resposta à seguinte pergunta: mulheres, qual é a maior preocupação quando vocês saem de casa? Para 99% delas é não sofrer uma violência, voltar viva. A gente está agora, nesse momento, enfrentando mais um caso de atrocidade, de violência, onde a gente tem todos os modelos mentais que estão construídos na sociedade sendo colocados como parte da justificativa de uma violência brutal, que é o estupro, né? Então, o caso que tem acontecido nesse momento nos leva a pensar qual é a nossa responsabilidade quando a gente fala sobre enfrentar a violência contra as mulheres e as meninas. Então, eu vou trazer aqui um pouco como é que a gente vem trabalhando, especialmente nesse ano. O que a gente viu? A pandemia, como todos e todas nós temos vivido, ela não é nenhum processo novo, mas o que ela faz? Ela amplifica os problemas que já estavam colocados. E mais do que isso, ela nos desafia a pensar soluções inovadoras para os problemas antigos que a gente tinha. No caso do câncer de mama, é importante a gente lembrar que tanto o câncer quanto a violência, a gente parte dessa imagem que é um iceberg. O que é isso? É um problema sistêmico e é um problema complexo. Não é simplesmente garantir que as mulheres possam fazer a mamografia, vai resolver o fato das mulheres não morrerem. Se fosse isso, seria um problema simples de se resolver. Então, você aumenta o número de mamógrafos, aumenta a demanda, você reduz a chance disso acontecer. Isso é parte da solução, mas isso não resolve o problema como um todo. E esse ano, o Instituto sempre faz pesquisas para poder balizar a sua atuação. Esse ano, nós lançamos uma pesquisa chamada Panorama do Câncer de Mama no SUS. O que a gente percebeu? Que nos últimos 5 anos, você tem uma diminuição do número de atendimentos para as mulheres nesse processo de detecção, e o aumento do estadiamento das mulheres, que é a descoberta mais tarde em relação ao câncer que ela tem. Esse processo, e quando você vai olhar para os diferentes grupos, você tem um processo ainda maior, que é toda a questão relacionada a quem você é. Então, por exemplo, as mulheres negras, elas são menos afetadas pelo câncer de mama, mas são as que mais morrem. O que mostra para a gente que a complexidade está num padrão de comportamento. Por quê? Porque não é simplesmente você trazer maior demanda que vai fazer com que as mulheres possam ter acesso da mesma forma. Então, o que a gente percebe é que o acesso e o tratamento dado às mulheres dentro do Sistema Único de Saúde, ele também é diferenciado. Então, tudo isso afeta todo o trabalho que a gente está fazendo. Então, é entender quais são os padrões que fazem com que a gente não consiga ter atendimento de qualidade para as mulheres. Por que esse padrão ele acontece dessa forma? Porque existe uma estrutura que foi feita para não funcionar. Se você olhar nesse momento que a gente está da pandemia, você teve um sucateamento dos serviços públicos. Então, todo esse trabalho que a gente faz é para poder garantir uma melhor qualidade e a continuidade, principalmente das políticas relacionadas às mulheres. Então, o nosso trabalho não é simplesmente pensar como é que a gente pode agir melhor, mas é como é que a gente pode juntos agir melhor para garantir um atendimento, considerando que as pessoas têm realidades diferentes. Isso é estrutura, é você mudar a estrutura para que os padrões mudem e os efeitos e os eventos não aconteçam. Por que essa estrutura, a gente chama dessa estrutura sistêmica, que às vezes é física, às vezes é psicológica ou ela é simbólica, eu quero dizer, porque os modelos mentais, eles constroem essa lógica. Então, vamos pensar o seguinte, a gente está aí, né, hoje, discutindo aí todo o processo de eleição nos Estados Unidos, aí a gente está pleno processo eleitoral, agora daqui a 2 semanas, até 2015, a Casa do Senado tem 55 anos, só para vocês entenderem o que eu estou falando sobre modelo mental. A Casa do Senado existe há 55 anos. Há 5 anos, somente há 5 anos, existe um banheiro feminino no plenário do Senado. Há 5 anos. O que significa? Isso é o que eu digo de estrutura simbólica.
além de ser uma estrutura física, o que significa não ter um banheiro feminino no plenário do Senado? Esse lugar não é para você. É sobre essas transformações, que às vezes são físicas e às vezes são simbólicas, que a gente precisa fazer. Para fazer isso, a gente precisa mudar o modelo mental. O modelo mental de que existem lugares de mulheres e lugares de homens, de que a violência que as mulheres que estão em tratamento, ou que descobrem o seu câncer, ou que precisam retirar uma mama, e que a mama está muito relacionada à sexualidade da mulher, ela deixa de ser mulher. O fato dela não ter cabelo faz com que ela deixe de ser mulher. Então, esses modelos mentais, eles geram uma estrutura que vem uma série de violências, além de todas, né? Então, uma das coisas que as mulheres com câncer escutam muito, mas você é muito amargurada, você é muito negativa, você é muito raivosa, é por isso que você desenvolveu. Então, assim, você, além de todo o peso de uma doença, que você não tem controle sobre isso, você ainda carrega todos esses estigmas, todos esses modelos. Então, é sobre tudo isso que a gente precisa atuar. Então, nesse sentido, o nosso compromisso é ajudar as mulheres a conhecerem os riscos, os sinais e o que fazer diante da doença. E, nesse sentido, pensar como é que a gente transforma as políticas públicas para que elas sejam de qualidade. Para a gente fazer isso, a gente trabalha em 4 frentes. Uma frente de conhecimento, trazendo essas informações que eu estou contando aqui para vocês. Uma segunda frente é uma frente de melhoria das políticas públicas, então é uma área que a gente chama de advocacy, atuar junto ao poder público para que, de fato, a política pública seja de melhor qualidade. Uma terceira é como é que a gente apoia a sociedade civil, os projetos, as organizações sociais a se desenvolverem. E, por último, como é que a gente amplia a consciência? Ampliar a consciência é poder trazer que o senso de corresponsabilidade para as transformações que a gente quer fazer no mundo. E, nesse sentido, eu queria só trazer para vocês verem esse atlas do câncer de mama que que eu discuti, que eu contei para vocês, para a gente entender o que a gente está fazendo. Então, tem inúmeros dados, depois vocês entrem lá para vocês conhecerem com maior detalhe o que está acontecendo com relação ao tempo, com relação ao diagnóstico, com relação ao estadiamento, para entender como é que a gente... Vocês podem ver aqui que o ideal é que quando as mulheres comecem o tratamento com menos de 30 dias. Existe uma lei dizendo que você tem que ter no máximo 60 dias ser colocado em tratamento. Por quê? O câncer, ele demora 10 anos para chegar a 1 centímetro, o nódulo de câncer de mama. Quando ele atinge 1 centímetro, ele dobra de tamanho a cada 3 meses. Então, existe o tempo, ele é essencial para você, para decidir sobre a vida e a morte das mulheres. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração e precisa ser acelerado. Né? Então, a questão de como a gente vem percebendo também o tempo e quais são a média de início dos tratamentos nos diferentes estadiamentos. O ideal é que a gente tenha, quando o estadiamento é inicial, quanto antes você iniciar, melhor para você não passar. O que está acontecendo é que as mulheres estão demorando mais tempo mesmo quando elas estão no estadiamento 0, que é o processo inicial do câncer de mama, o que faz com que quando elas entrem em tratamento, elas já deixem de estar no estadiamento 0. Então, tem uma série de coisas importantes. E nesse processo de engajamento, o que a gente vem entendendo? Que é fundamental que a gente ajude a sociedade como um todo a eliminar o que a gente chama desses modelos mentais. Por quê? Porque muito do tratamento do câncer está relacionado à nossa dificuldade de conseguir ir mais longe e de conseguir fazer com que as pessoas percam o medo de fazer os seus exames, de que elas percam o medo de falar sobre esse tema e de que elas queiram resolver aquilo que elas não conseguem resolver sozinhas. Então, é muito importante o engajamento de todo mundo para que a gente, de fato, consiga mudar o cenário do câncer. No caso da violência, gente, qual é a grande questão? Como eu disse para vocês, ele também é um problema sistêmico e ele é um problema complexo e, portanto, ele exige soluções complexas. E, nesse sentido, o nosso trabalho é lidar com as principais barreiras que impedem a gente de falar sobre o tema da violência. São 5 grandes barreiras. A gente acha que sabe o que é violência, mas a gente não sabe. A gente quando conhece um pouco sobre violência física e a violência sexual, mas a violência sexual ainda está muito ligada àquele homem que te aparece no meio da escuridão com um capuz e uma faca e te ataca, e não é essa forma com que a violência sexual acontece. Eu sou psicóloga e dentro da Avon, eu atendo, a gente tem uma política de acolhimento às funcionárias.
e eu atendo os casos dentro da Avon, e eu atendo vários estupros maritais. Mas existe estupro dentro do casamento? Sim, existe. É sobre essas questões que a gente precisa falar. Então, um dos nossos compromissos é conversar sobre os diferentes tipos de violência. O segundo compromisso está relacionado a duas outras barreiras, que é a maior parte das mulheres não pede ajuda porque ela tem medo de ser culpada, isolada ou revitimizada. E é exatamente isso que acontece. Então, o trabalho... Obrigada, pode pegar. O trabalho do Instituto, e por que essas coisas acontecem, e a gente está vendo exatamente isso no caso recente que a gente está vivendo aqui no país, de uma blogueira de ser exposta a uma humilhação num julgamento sobre o seu caso de um estupro, e essa revitimização, essa humilhação que as mulheres passam ao pedir ajuda, ao denunciar uma violência. E por que isso acontece? Por causa da falta de formação de quem recebe o pedido de ajuda. Primeiro, porque a gente acha que a gente tem que agir em nome da mulher que está pedindo ajuda. E, às vezes, o que a gente pode fazer é estar ali do lado dela. E o segundo é porque a gente não está preparado, de fato, para poder apoiá-la nesse caminho e mostrar que ela não está sozinha. Então, o nosso papel é oferecer informações e estimular que as pessoas ajam do jeito correto. E o terceiro compromisso que a gente tem no caso da violência para a gente conseguir ter um atendimento melhor, a gente precisa melhorar o suporte, a gente precisa melhorar a nossa forma de atuar. E, nesse sentido, a gente vem trabalhando no processo de formação de agentes públicos, na saúde, na educação, na justiça, na segurança, para que a gente possa, de fato, ter uma rede de proteção que acolha essa mulher da forma que ela merece ser atendida. E aí, o que aconteceu, gente? Quando a pandemia chegou, a gente percebeu que tudo que a gente fazia antes não funcionava mais, porque é isso que a pandemia faz, ela nos desafia a pensar soluções novas. No nosso caso, para enfrentar a violência, a gente criou um programa que chama Você Não Está Sozinha, que é baseado na ideia de que, quando você está no meio de uma crise, você precisa organizar a forma de ajudar em camadas, em níveis. O primeiro nível, que é o nível, se você imaginar uma pirâmide, o primeiro nível é o que a gente chama de necessidades básicas. As mulheres, especialmente as mulheres mais pobres, elas estão num processo de maior empobrecimento. Você teve uma saída das mulheres do mercado de trabalho maior do que os homens agora durante a pandemia, 40% mais. Nesse processo, você tem as famílias ainda mais precarizadas e um processo de aumento da violência. Porque as mulheres não conseguem pedir ajuda, elas já não conseguiam antes, agora elas conseguem menos ainda, e porque todo esse processo da violência, da insatisfação com relação às questões financeiras, com relação ao adoecimento mental, que já era um problema antes da pandemia, nós já éramos o 5º país em depressão e o primeiro em ansiedade antes da pandemia, esses processos de adoecimento mental se agravam. Então, todas essas questões, os tensionamentos, eles amplificam. Então, você tem que lidar com as questões emergenciais. Alimentação, abrigo, segurança, medicamento, essas coisas que são básicas. Então, a gente falou, precisamos criar um conjunto de aportes e recursos que possa apoiar as mulheres nesse nível. No nível acima, que seria o segundo estágio, é o que a gente chama de recursos emocionais, né, necessidades emocionais, que estão relacionadas a como a gente cria uma rede de apoio, seja ela rede de vizinhos, seja ela rede de amigos do trabalho, seja ela rede de familiares, para apoiar essas mulheres que estão sofrendo violência, porque ela está muito mais perto do que a gente imagina, e blindar essa mulher também com o que a gente chama de fortalecimento emocional. Ela precisa ganhar musculatura emocional. Sair de um ciclo de violência, o que a gente costuma dizer é ela precisa denunciar. E a gente toma muito cuidado com isso, porque a denúncia ela é muito importante. Mas não quer dizer que a vida da mulher vai ficar mais fácil no começo. Então, o que ela precisa? Estar fortalecida emocionalmente para lidar com esse processo e essa dificuldade do momento da denúncia. Então, antes de qualquer coisa, ela precisa passar por as questões emocionais. E, por último, aí sim a gente precisa pensar na autorrealização, nos sonhos, na saída, numa nova vida, que é o que a gente chama do topo da pirâmide. Entendendo isso, a gente criou Você Não Está Sozinha, que tem o que a gente chama de 3 linhas de entrada, né? 3 portas de entrada. A gente tem uma landing page, que é bit.ly, bit.ly, /sozinhas não,
sem o tio, né? Que tem todas as informações, todos os recursos que a gente disponibiliza para a mulher. A gente criou uma assistente virtual, uma amiga virtual chamada Ângela, para que a Ângela pudesse ajudar a ser a ponte para as mulheres poderem pedir ajuda quando elas não conseguem falar. Então, ela conversa com as mulheres por WhatsApp. E a gente também fez uma parceria com o 180, o Ligue, o Disque 180, que é o serviço, a central de atendimento às mulheres, 24 horas do governo federal, para poder amplificar os tipos de ajuda que a gente pode oferecer para as mulheres. Que tipo de ajuda a gente tem? A gente tem apoio psicológico, apoio jurídico, apoio material, se ela precisa de dinheiro, se ela precisa de cesta básica, se ela precisa sair de casa naquele momento e ela não consegue porque ela não tem carro, a gente fez uma parceria com a Uber e ela tem 2 corridas de ida e de volta para poder pedir ajuda em qualquer lugar. A gente fez uma parceria com o Mapa do Acolhimento para ajudar a remapear quais são os serviços públicos disponíveis. A gente fez uma parceria agora com a Rede Acor para que as mulheres possam ter apoio nos hotéis. Então, os quase 300 hotéis que a Acor tem, nas mais de 130 cidades brasileiras, estão preparados agora para receber as mulheres que estão sofrendo violência e não podem voltar para casa. Então, ele é um auxílio temporário, a mulher pode ficar lá por até 15 dias, com todas as despesas pagas, a alimentação, com os filhos, para que ela possa se reorganizar ou organizar o seu próximo passo. Nesse sentido, por que a gente fez isso? Porque a gente entendeu que cada mulher está em momento para poder pedir ajuda. Então, a gente quis cobrir 360 para que essa mulher possa entender que existem várias formas. E a Ângela vai direcionando para o melhor recurso que ela tem. Como é que funciona a Ângela? A Ângela é um telefone de WhatsApp que funciona no Brasil inteiro, esse é o número, 011 94494 2415, e ela oferece esses serviços que a gente tem. Né? Apoio psicológico, ela direciona para um apoio psicológico, para um apoio jurídico, para o transporte. E o que a gente percebeu? Lembra que no começo eu falei, né? A base do nosso trabalho é a colaboração. Quando começou a pandemia, a gente entendeu que a gente não daria conta disso sozinho. Então, a gente estabeleceu mais de 20 empresas como parceiras para a construção e fortalecimento do programa. E uma delas é uma parceria que a gente tem com o Grupo Pão de Açúcar, que colocou em todos os seus aplicativos um endereço direto para a Ângela. Então, quando ela clica aqui nesse preciso de ajuda, vai direto para o WhatsApp da Ângela e ela começa uma conversa e a Ângela vai fazendo perguntas para essa mulher para entender qual é o tipo de violência, qual é o grau e o que é melhor para essa mulher. E, para além disso, também nos supermercados a gente conseguiu colocar as informações, o QR Code, que quando ela coloca o QR Code, ela vai para essa página, esse banner que está em todos eles, então está no Compre Bem, no Açaí, no Pão de Açúcar, no Extra, para que ela possa, de fato, se sentir acolhida. E lá tem perguntas e respostas para dizer quais são as informações. Esse é o trabalho que a gente faz junto com a Acor para poder abrigar as mulheres. Então, para encerrar, eu queria ver se dava um tempo só da gente ter uma ou 2 perguntinhas de vocês. É muito importante que a gente converse sobre isso em família. Por quê? Porque a gente sabe, a violência está muito mais perto do que a gente imagina. E é muito importante que o julgamento não faça parte da nossa forma de se relacionar. É muito importante, se você conhece alguém, que você esteja perto dessa pessoa, que você entenda sobre quais são os possíveis sinais da violência, mostrar que ela não está sozinha, e se ela quiser denunciar, poder oferecer ajuda. Se você está sofrendo violência, antes de qualquer coisa, a culpa não é sua. É muito importante você encontrar qual é a sua rede de apoio, para quem você pode contar, depois procurar ajuda especializada. Você também sempre pode ligar para o Ligue 180 como uma central para te ajudar a entender o que está acontecendo, e denunciar quando você estiver pronta. E aí é muito importante trazer os homens para essa conversa, senão a gente não vai conseguir mudar essa realidade. E trazer os homens a entender que todo o processo de transformação da violência, ele passa por um processo de corresponsabilização e autorresponsabilização. As mulheres não são responsáveis pela violência que elas sofrem. Então, os homens precisam se corresponsabilizar. Ah, não, mas eu não sou um homem que agride. A grande questão é que a gente naturaliza muitos processos que a gente nem percebe que a gente está reproduzindo a violência que a gente
gente tenta combater. Então, é muito importante, dói, é desconfortável, mas é o único caminho para a gente transformar as nossas relações e o nosso modelo mental sobre lugares de mulheres, lugares de homens, sobre o que deve fazer, o que não deve fazer, sobre os julgamentos que a gente faz inconscientemente, a gente nem percebe. E, por fim, a gente está querendo aqui construir uma sociedade em que as mulheres vivam relacionamentos saudáveis, que as crianças de fato sejam vistas como elas são vistas na Constituição, como prioridades absolutas. É o único lugar onde o pleonasmo é aceito, nessa compreensão de que, de fato, prioridade é sempre absoluta, mas na Constituição esse é o único lugar aceitável desse pleonasmo. É o momento da gente olhar para as nossas vizinhas, para as nossas amigas, prestar atenção nos possíveis sinais de violência, oferecer apoio dentro das nossas famílias, trazer essa reflexão sobre o homem de verdade, né? Todo esse momento que a gente está vivendo, ele tem exercitado isso, e no final das contas, a gente precisa olhar para o mesmo lugar. E o lugar que a gente está olhando é uma sociedade brasileira que, de fato, construa relações mais afetuosas, saudáveis, e que cultive essas relações que são mais cuidadosas e prósperas. É isso. No final, o que a gente quer, e a gente gosta muito dessa frase do Jonathan Sachs, a gente pode enfrentar qualquer futuro sem medo, desde que a gente saiba que a gente não está enfrentando sozinho. Então, essa é a nossa mensagem para que a gente, de fato, consiga finalizar e sair desse processo mais forte do que a gente entrou. Obrigado, Mafone. Infelizmente, a gente não está com muito tempo, assim, não temos também algumas perguntas, mas parabéns pelo trabalho o trabalho do Instituto Avon. Assim, eu adorei conhecer mais e questionar sempre, como você falou, né? Nós, homens, assim, questionar mais esses assuntos, assim, é super importante. Ótima apresentação. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Eu tenho uma questão, assim, ontem, falando nisso, né, eu tava com minha esposa em casa e ela tava meio que também falando sobre a delegacia da mulher, que ela não via muito assim, tipo, para ela era, você cria uma delegacia da mulher, é ótimo, mas você chega lá, o delegado é um delegado homem. Como que você sente isso também, assim? Então, lembra, o problema é sistêmico, né? Então, a Delegacia da Mulher foi criada exatamente porque a delegacia não dá conta de ter um atendimento humanizado que leve em consideração isso. E aí, na polícia, a gente tem um outro problema, é que em muitos estados existe uma limitação, existe um teto do número de mulheres que podem entrar na polícia. Em vez de existir o mínimo, existe um teto. Isso é uma loucura. E esse processo dificulta que você tenha policiais mulheres em muitos desses lugares. E tem um terceiro agravante nessa questão, é que dentro da polícia, trabalhar na delegacia da mulher é visto como um castigo, e não como uma honra de você poder cuidar. Então, a gente está vivendo um processo de importantes transformações para entender que o problema da violência, ele não é um problema menor, ele não é um problema secundário, e ele precisa ser encarado na seriedade que ele tem. Não há um problema de existir um delegado homem. O que é muito importante é que os homens entendam o que significa. Eu vou dar um exemplo eu gosto muito de caos. Eu tinha um estagiário que fazia psicologia, e aí ele acabou saindo do instituto, que acabou o estágio dele, e aí esse ano ele me ligou. E ele falou, Mafone, eu me formei e eu estou trabalhando numa delegacia da mulher. Ele é um homem. E eu atendi o meu primeiro estupro. E eu lembrei daquilo que você conversou comigo. E eu falei, como é que foi? Ele falou, eu comecei a conversa com ela dizendo, eu sei que você está com medo, eu também estou com medo, porque eu sei o que eu causo em você. Eu lembro cada violência que aconteceu com você. Então, eu quero que você saiba que eu estou aqui por você, com você e da forma com que você quiser que eu esteja. Quando ele falou isso, ele se colocou no lugar de vulnerável, não daquele sabedor de tudo e que tem todas as respostas, mas daquela pessoa que está ali como um ser humano, com todas as suas questões, mas que está ali à disposição da outra pessoa. E ele falou, ela mudou o comportamento e ela mudou a expressão corporal.
Esse tipo de ação é entender que lugar você ocupa, porque não há nenhum problema, e muito pelo contrário, que os homens estejam nas delegacias das mulheres, mas é importante ele entender que ele é um homem numa delegacia da mulher e que ele é um homem, acima de tudo ele é um homem, independente se ele é delegado ou não. E esse lugar dos homens é o que os homens não se questionam, porque você, não, mas eu não faço isso, mas a sua presença, ela já é intimidadora, muitas vezes, para as mulheres. Você andar atrás de uma mulher, isso gera na mulher um nível de insegurança, e não é porque você é mau, mas é porque a sociedade que a gente construiu, de fato, coloca esse lugar para as mulheres, que as mulheres precisam ter medo, porque, de fato, elas podem, a qualquer momento, e especialmente dentro de casa, sofrer a violência. Imaginar que é isso, a pessoa que você mais ama é a pessoa que você sofre. Então, acho que esse é o nosso desafio, se colocar como parte do problema, para aí sim a gente ser parte da solução, né, Lucas? Poxa, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Assim, a gente estourou minutinhos, mas é um papo super importante, né? Ficaria a tarde inteira aprendendo mais sobre isso. Estamos à disposição. Mas, obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês.